Olá, boa noite. Hoje, dia 21 de março, é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Então, nada melhor para falar no Realidade em Pauta de hoje sobre esse tema que é vivido por diversas famílias e cada uma tem dado um show de superação e mostrado que a síndrome não pode limitar a vida e que é possível sim ser muito bem vivida por quem tem esta condição genética. Você vai ver que o maior limitador é o preconceito e como saber lidar com as diferenças tem transformado a vida de muitas pessoas. A reportagem é de Ana Mintureta. O mundo e seus desafios. Em meio a tantas adversidades e problemas, contemplar a beleza de uma nova vida sempre traz a esperança de dias sem preconceitos, com mais amor e empatia. Mas às vezes a materialização do amor vem um pouquinho diferente do esperado. Os olhinhos mais oblíquos parecem com dos orientais. O rostinho é mais arredondado e o nariz achatado. As mãozinhas são menores e com dedinhos mais curtos. A prega palmar é uma só e as orelhas são pequenas. O tônus muscular é reduzido, a língua é protusa e algumas dificuldades motoras são notadas. Na maioria dos casos, existe atraso na fala, problemas no coração e comprometimento intelectual. Estamos falando da Síndrome de Down. Essa condição atinge 1 a cada 1.000 habitantes no mundo. No Brasil, o número de pessoas com a síndrome chega a 300 mil. A pediatra Ana Escobar explica que essa alteração genética é causada por um erro na divisão celular durante o desenvolvimento do embrião. Síndrome de Down se caracteriza pela trissomia do cromossomo 21. O que é isso? Logo no comecinho da gestação, quando aquele óvulo está se desenvolvendo, acontece uma alteração e em vez de 2, a gente tem 3 no cromossomo 21. Então isso determina algumas características que são comuns a todas as pessoas com síndrome de Down. Ela conta que ainda não se sabe por que isso acontece, mas revela quais fatores podem contribuir para que uma criança seja gerada com essa condição. Existem vários estudos mostrando que mães mais velhas, geralmente com mais de 35 anos, têm uma chance maior de ter crianças com síndrome de Down. Isso porque os folículos estão naturalmente mais velhos. Mas é óbvio que existem também mães jovens que têm crianças com síndrome de Down. Então, existem algumas relações, mas não há nenhuma causa específica determinante para isso. Por isso é importante fazer o pré-natal. A filha da dona Raquel fez todos os exames quando estava grávida, mas nenhum constatou que o Gabriel tinha síndrome de Down. A vovó Coruja, que hoje cuida do netinho enquanto a mãe dele viaja a trabalho, contou que nas primeiras horas de vida do pequeno vieram as suspeitas e também o susto para a família. É óbvio, né? A gente assusta porque nunca lidamos com isso. Mas a minha filha falou, mãe, eu acho que o Gabriel tem a síndrome de Down, né? Aí eu falei assim, e qual o problema, filha? E nós fomos atrás para saber como é que íamos fazer ele se estimular em tudo. Pois é, estimular é palavra-chave no tratamento da síndrome para permitir que as limitações naturais dessa condição sejam vencidas. Fazendo todo esse cuidado e o estímulo multiprofissional, esse bebê ele tem uma potencialidade muito grande de ser uma pessoa economicamente independente na vida adulta. É isso que é legal e é isso que os pais têm que entender. O filho deles não vai ser necessariamente dependente a vida inteira. E deu para ter uma ideia clara disso só de conversar com o Gabriel. Eu quero ser o veterinário, cuidar dos bichos, animais ferozes. O síndrome de Down tem todas as possibilidades que qualquer criança tem. O Gabriel está na 7ª série, o Gabriel estuda o middle school, ele fala inglês, ele entende inglês, ele vai assim para os Estados Unidos, que minha filha está lá, ele interage com as pessoas americanas. Então, não tem... Eles são um pouco mais lentos, é óbvio, mas se a gente estimular, vai longe. Vai mesmo, tanto que durante a entrevista
Quase que eu viro a entrevistada, só que ele pergunta em inglês. What's your name? Do you know USA? Ufa, quase perco meu emprego. Mas a dona Raquel revela que antes do Gabriel provar que poderia aprender tantas coisas, precisou enfrentar o preconceito. No primeiro aninho dele, a professora e a coordenadora parece que não lidavam, não sabia lidar com... Aí teve aquele certo preconceito. Como se não bastasse, o Biel ainda teve que ouvir palavras bem desagradáveis de alguns colegas. As pessoas ficam do meu lado e me xingam, o que eles chamavam de bobo. E quando alguém duvidava da capacidade dele para aprender, a resposta estava na ponta da língua. Eu vou aprender direitinho para me passar de ano. A nossa equipe conversou com a assessora jurídica da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo. Ela conta o que diz a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Na convenção, ela trata que os Estados-partes, eles reconhecem o direito da pessoa com deficiência à educação e que esse direito ele vai ser efetivo sem discriminação e garantindo as oportunidades, a igualdade das oportunidades, né? E também, dentro da convenção, ele trata da questão de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e fases da vida. Para a psicóloga Parisete Freire, o comportamento da família também é fundamental na luta contra o preconceito. A família é a base de tudo. Então, assim, quanto mais a família, né, estiver apta, estiver segura para lidar, estiver orientada, melhor, né, esse filho, esse familiar vai lidar com as questões preconceituosas da sociedade. E aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber Cíntia Rousseau-Mé, terapeuta ocupacional, que cursa especialização em síndrome de Down e também é coordenadora técnica da APAI de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Carol. A gente tem percebido que existem recursos para que ele consiga superar essas limitações, né? Ou seja, quanto mais estímulos na infância, na primeira infância, menor são essas limitações ou não? Então, o rostinho, as características físicas, né? Isso assim, não muda. Mas o que tem mudado, e isso foi até de um seminário que eu assisti esse final de semana, reforçou esse trabalho que a gente faz, é que a genética já não é mais o destino, né? Existe a epigenética, que é aquilo que rodeia o ambiente, são as terapias, as estimulações, a própria inclusão social. Isso funciona como fatores de estimulação e, com certeza, isso faz toda a diferença. Então, dá para se alterar, não a genética, mas o modo de como você trata esse personagem, né? Essa pessoa. Isso é legal porque os próprios geneticistas hoje estão reconhecendo a influência da epigenética no desenvolvimento, na expressão dos genes, vamos dizer assim. Você estava dizendo que houve uma evolução no processo de como a pessoa com síndrome de Down tem conseguido estar inserida em sociedade, né? O que era antes, quais eram as limitações de uma pessoa com síndrome de Down há 10, 15, 20 anos atrás e agora? O que ele não fazia que agora ele consegue fazer com a ajuda do quê? Pois na verdade, né, a condição genética ela permanece a mesma. Só que a gente vê que o que tem mudado é a sociedade. Os seus grupos, seja a escola, seja a própria família, a própria sociedade. Antes, todo mundo queria esconder, né? Talvez até pelo fato de não conseguir trabalhar o que fazer. E hoje, com o avanço tanto da parte de saúde, da parte de educação, a parte social, né, isso tudo tem trabalhado para que essa pessoa consiga mostrar suas habilidades, suas potencialidades. Tá? Então, antes você ouvia falar de um caso lá na Europa, isolado, que conseguiu fazer uma universidade, que está trabalhando. Hoje não, hoje você tem muito perto aqui, inclusive nossas crianças crescem e já estão nesse trabalho, né? O seu trabalho, você atua também como na área ocupacional, né, ali, né? Isso. Com eles. Que tipo de trabalho é realizado nesse formato?
Então, eu posso falar de duas frentes, né? Uma dentro da instituição, da PAI, que a gente tem um programa de intervenção precoce, onde a gente atende, inclusive, o bebê, a criança com síndrome de Down, né? Atende de que maneira? Então, são oferecidas as terapias, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, todo o aparato para a família, com psicólogo, serviço, assistente social, médico, dentista, né? Então, é um programa mesmo de estimulação. E então lá eu trabalho como coordenadora desse programa. E trabalho como terapeuta ocupacional na minha clínica, aí onde eu coloco a mão na massa mesmo, no trabalho aí de desenvolvimento dessa criança. Quando uma família recebe uma pessoa com síndrome de Down, quais são os procedimentos iniciais? O que ela precisa saber? Que tipo de informação ela precisa ter e de que forma agir naquele primeiro momento? Né? Quais as diferenças de um bebê que não tem essa condição e um bebê com esta condição? Ok, bom, em primeiro lugar, né, quando o bebê vem, um bebê, ele tem que ter todos os cuidados que os outros bebês também têm, né, recebem. Mas mais do que isso, já na maternidade é indicado fazer o cariótipo, né, que é o exame exatamente que comprova essa suspeita do médico. E também, normalmente, eles fazem o exame cardiológico, porque existe um índice muito grande de crianças com cardiopatia, né? E a cardiopatia, ela faz parte do quadro. Não são todas, mas grande parte tem a cardiopatia. E é assim, dentro, né, da área, é simples, é uma cirurgia simples e que dá uma qualidade de vida muito melhor para esse bebê, para essa criança. O diagnóstico de Down não é nada fácil. O susto é natural, já que o que se espera é uma criança saudável. Ainda não há uma explicação clara do porquê a anomalia do cromossomo 21 acontece. Mas a gente sabe que no ultrassom morfológico, que é feito no pré-natal, já é possível detectar e ir se preparando para receber esta vida diferente, mas que traz muita alegria como qualquer outra. Você já deve ter ouvido falar que, além de algumas limitações, a pessoa com síndrome de Down também vive menos. Mas as últimas pesquisas apontam que o desenvolvimento da medicina e o acesso aos cuidados necessários têm mudado esse quadro e quebrado alguns tabus. No início do século passado, por exemplo, as pessoas com síndrome de Down viviam aproximadamente 10 anos. Na década de 80, essa expectativa de vida passou a ser de 25 anos. Atualmente, quem tem a síndrome pode chegar aos 65 anos. E essa evolução está ligada a diversos fatores. A psicóloga Parisete Freire acredita que as mudanças sociais em relação às pessoas com deficiência intelectual estão intimamente ligadas a esse desenvolvimento. A inclusão social tem favorecido muito, né, na independência, na autonomia, né? Então, na sociedade, hoje em dia, mesmo pequenos, você vê muitas crianças nas escolas, né, que estão se desenvolvendo muito bem, o seu desenvolvimento pleno na área motora, de linguagem, acadêmica, social. Então, é um avanço muito grande que a psicologia tem contribuído, né, para o desempenho global dessa criança na sociedade e no meio familiar. Para a assessora jurídica da PAI de São Paulo, Ana Beatriz Leite, o segredo é reconhecer capacidades e garantir uma educação inclusiva para essas pessoas. A educação inclusiva, ela vai acontecer de fato na prática se a gente poder reconhecer as potencialidades e habilidades das pessoas com deficiência, a gente assegurar o acesso das pessoas com deficiência ao ambiente escolar, a gente também poder garantir os apoios, tanto humanos como tecnológicos. E por falar em apoio, a nossa equipe conversou com Flávio Gonzalez. Ele é responsável pela implantação da metodologia do emprego apoiado na PAI de São Paulo. O método, que nasceu nos Estados Unidos no final da década de 70, se espalhou para o mundo todo. O Flávio conta pra gente como funciona o sistema mais eficiente para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Essa metodologia, ela pressupõe que qualquer pessoa pode trabalhar desde que você ofereça os apoios, né? E ela inverte a lógica também. Em vez de qualificar para incluir, é incluir para qualificar. E a PAI de São Paulo, por exemplo, vai até o trabalho com essa pessoa para ajudar a desenvolver os apoios que ela precisa.
Um baita motivo para comemorar, principalmente quando os números refletem os resultados. Os números de pessoas incluídas foram se multiplicando ano a ano, né, até o ano passado chegar a 406 pessoas incluídas. Até 2012, quando nós não utilizávamos essa metodologia, a média de inclusões que nós fazíamos por ano era de 90 a 100 inclusões. Né? A média agora tem sido de 400, 500 inclusões. Legal, né? A nossa equipe ficou tão empolgada com essa história de inclusão e evolução que acabou indo atrás de alguém que retrata bem essa realidade. O que para alguns ainda gera preconceito, para outros pode ser motivo de superação. A gente hoje está aqui na casa do ator Ariel Goldenberg para mostrar que a síndrome de Down não limita o sucesso. Isso mesmo, ele é ator. Primeiro mostra o quadro onde aparece como protagonista de um filme e depois me conta dos prêmios que recebeu pelos trabalhos desenvolvidos ao longo da carreira. Esse aqui é o Kikito, ó, que eu ganhei lá no Festival de Gramado, foi de melhor ator pelo filme Colegas. Olha que bacana, gente. Olha, eu posso até ter a síndrome de Down, só que olha aqui o exemplo para as pessoas que tem a síndrome. Vocês também podem chegar a ganhar um prêmio assim. Mas antes de chegar onde queria, o ator precisou acreditar no sonho e passar por desafios. Mesmo tendo a síndrome de Down ou não, pode tudo. Porque Down também é filho de Deus. Agora, eu estou aqui como referência. Eu vou te dar um exemplo meu de superação. Eu tive que enfrentar várias coisas na vida, como o preconceito, a inclusão no mercado de trabalho. Apesar das adversidades, o Ariel se mantém o tempo todo falando em motivação e superação. Aliás, ele é mestre em quebrar preconceitos, inclusive de quem acha que uma pessoa com síndrome de Down não pode se cuidar sozinha. Dependendo se tem a síndrome ou não, podemos ficar em casa sozinhos, sim. Não tem problema nenhum. Eu sou um Down como outras pessoas são. Eu sou responsável. E eu acredito que vocês possam ser grandes responsáveis, cuidar de si, cuidar da casa. É isso, gente. A pessoa com síndrome de Down, a criança, o adolescente, ganha, mas eu sempre acredito e observo que a sociedade ganha muito mais nessa convivência, né? Ganha em respeito, ganha em aprender a conviver com as diferenças, né? A respeitar as limitações das pessoas, as habilidades, né? Que ninguém é igual, né? Todos somos diferentes. Um grande beijo e até breve. E a gente volta para a nossa conversa com Cíntia Russoumi, terapeuta ocupacional e cursa também especialização em síndrome de Down. Nós estávamos falando ali sobre essa condição desta criança e a gente compreende que a maior limitação deste problema, a maior limitação é o preconceito, né? Uhum. É o preconceito. De que forma lidar com o preconceito no ambiente familiar, primeiramente, para depois na escola e no local onde essa família está inserida? Então, o preconceito, né? Na verdade, quem dera a gente pudesse abrir a cabeça das pessoas e colocar lá, né, o que a gente quer. Mas eu acredito que hoje a gente está conseguindo trabalhar melhor com esse tema, né? Porque tudo que é diferente realmente chama atenção. Então, acho que isso é um fato. Então, por exemplo, se eu sair com um cabelo verde na rua, com certeza as pessoas vão estar olhando e nem por isso elas estão sendo preconceituosas. Então, muitas vezes a família ela tem que entender isso, que muitas vezes o diferente chama atenção, né? Então, aí você vê que a questão do preconceito já tem que começar com os pais, a aceitação. Então, quando você tem uma boa aceitação do seu filho, da situação que ele está, com certeza você também passa a ver diferente o seu entorno, né? Passa a ver diferente, também passa para essa criança, exatamente, exatamente. Então, talvez se a gente fizer aí uma análise um pouco mais profunda, talvez a gente vá ver que muitas vezes a dificuldade é dos próprios pais aceitarem e aí tudo passa por esse filtro. Então, qualquer pessoa que olhar, qualquer pessoa que ou deixar de olhar ou pergunta, já vai passar por esse filtro do preconceito.
Então, eu acredito muito nisso, que hoje as pessoas, por conta da própria informação, né, estão mais abertas, os pais estão mais preparados, e aí a sociedade também, né, acaba ficando mais aberta. Eu sou muito positiva nisso, eu acho que hoje está melhorando muito. Excelente. E nós víamos que, que antes essas crianças elas tinham que ficar em locais separados e não estavam integradas às escolas, né? Isso mudou, né? Exato. Qual é a importância dessa integração com pessoas, crianças normais e crianças com esse tipo de Então, hoje, condição? com certeza, isso é fundamental, né? Eu acho que a gente precisa entender também a questão histórica, né? E a APAE faz parte dessa questão histórica, onde, quando as crianças ainda ficavam dentro de casa, né, a APAE, as associações como a APAE, Pestalozzi e tudo mais, elas foram precursoras em tirar essas crianças, né, e oferecerem um trabalho, uma estimulação. A partir daí, né, que o próximo passo seria essas crianças estarem mesmo na escola regular e tudo mais. E hoje a criança com síndrome de Down, ela, assim, na sua maioria, acompanha todo o processo. Lógico que precisa de algumas adaptações, tanto de conteúdo, curriculares, mas hoje em dia a criança com síndrome de Down acompanha bem tranquilo. Existe uma obrigatoriedade por parte das escolas de receber? Sim, né? hoje, né, hoje é lei, então eles não podem negar uma vaga para um aluno, uma criança com deficiência, né? Então isso os pais têm garantido. Agora, a luta que a gente está junto com as escolas é melhorar a qualidade desse ensino, né? Porque essa criança já está lá. Né? Então, é a capacitação dos professores, é o contato, a comunicação com a equipe que atende, né? E tudo mais. Quando uma criança com síndrome de Down chega na sala de aula, já chama atenção, né? Sim. Como os professores e também a equipe pedagógica precisa lidar com essa chegada? Então, hoje a gente parte do ponto assim, a questão da diferença, né? Porque cada criança que está ali é diferente, tanto na questão da sua raça, na questão de uso de um óculos, uso de uma prótese, né? Então, a gente encara a chegada do aluno com síndrome de Down dentro dessa perspectiva da diversidade e da diferença. E muitas vezes, né, é como você estava dizendo, né? Muitas vezes o preconceito está mesmo com a gente, porque quando eles chegam ali no ambiente com as crianças... As crianças recebem bem, brincam, ainda mais se é na educação infantil e tudo mais, né? Lógico que quando ele vai para o ensino fundamental, as diferenças, né, de aprendizagem, principalmente na questão mais abstrata, mais conceitual, isso eles têm mais dificuldade. Então, é aí onde entra as grandes adaptações, né, de currículo e tudo mais. Então, aí aparece a grande diferença. Mas se é uma criança que está sendo assistida, tem, né, uma equipe por trás, então tem tudo para dar certo. Quais são as maiores dúvidas dos pais, de pessoas que têm um contato inicial com essa criança? Bom, primeiro, eles acham que tudo que a criança vai fazer é por causa da síndrome, né? E não é. Então, se você pega uma criança de 3, 4 anos, ela vai fazer uma birra porque ela é criança, né? E não porque ela tem a síndrome. Então, assim, eu acho que se você encarar primeiro que ela é uma criança e tratar dessa forma, já é um bom caminho, né? Agora, lógico que tem algumas características, por exemplo, a questão da hipotonia. A hipotonia, vamos dizer assim, né, é um músculo mais molinho e tudo mais. Então, não só o músculo que a gente vê, mas toda a musculatura interna. Então, ela tem um processo diferente de digestão, um processo diferente de metabolismo, do intestino funciona diferente, né, o tempo diferente, tá? Então, tem essas diferenças com certeza. Tá? E outra coisa também que chama atenção é o atraso da fala, né? Elas falam, mas elas falam mais tarde. As crianças, mas por conta de todo esse processo mesmo. Que tem a ver com questões... questões motoras, né? Motoras, né? Então, por exemplo, para você falar, é um ato motor da fala, né? Então, se você tem uma hipotonia na musculatura e tudo mais, então esse processo, ele acontece um pouquinho mais tarde. E a gente tem percebido que quanto maior o estímulo, né, melhora o resultado final, né? Nós estamos falando sempre de crianças, mas nós também temos adultos portadores de síndrome. Eu gostaria muito de agradecer aqui a sua presença e por ter compartilhado conosco aqui o seu conhecimento sobre este assunto. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, que vocês desenvolvem e realizam aqui na APAE aqui de São José. Ok, muito obrigada. Em nome da APAE também.
E para você que tem alguém com síndrome de Down na família ou quem sabe desenvolveu essa condição, eu gostaria de desejar a você aqui da Novo Tempo um feliz dia e para que esse dia possa ser importante para que a gente consiga refletir mais sobre esses assuntos, que você tenha mais espaço aí na sociedade. O Realidade em Pauta fica por aqui, você pode rever esse e outros programas no nosso site. É o novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você, até o próximo programa.